Fala galera, sou o Gilson e mais uma vez fui convidado pelos meus amigos do canal Tudo em Logística para falar sobre um tema importante dentro de uma empresa, o PCP. Afinal, o que é o PCP e quais suas principais vantagens? PCP, sigla para Plano de Controle de Produção. Esse sistema de gerenciamento de produção tem como objetivo prever, controlar e otimizar a utilização de recursos, tempo e habilidade dos colaboradores para tornar mais ágil a gestão de todas as etapas de trabalho. As indústrias que aderem a esse sistema têm como principal vantagem a maior autonomia sobre seus processos. Ter uma gestão que saiba fazer um bom planejamento é importante para qualquer empresa, seja para realizar um novo projeto, para a compra de matéria-prima, na administração do estoque ou em produções em larga escala. Ter organização é fundamental para prever os investimentos e recursos que serão necessários. Tudo isso ajuda a reduzir custos e desperdícios, aumentando o lucro da companhia. Para que isso seja possível, foram criados alguns métodos que facilitam o trabalho da gestão e trazem inúmeros benefícios, como o aumento da produtividade e da qualidade da produção. Nesse contexto, uma das ferramentas que destacam é o PCP, ou Planejamento e Controle da Produção. Dessa forma, o PCP facilita a gestão de todas as etapas de trabalhos e tomada de decisões. Para que uma pessoa realmente entenda o que é o PCP, é necessário que ela conheça e compreenda os 3 pilares fundamentais para que o sistema seja bem sucedido. Isso ocorre porque, caso algum desses fatores seja implementados de modo incorreto, os resultados apresentados pelo plano de controle de produção tendem a ficar aquém do esperado. Entenda melhor o que são esses pilares e conheça suas principais características. Não é uma novidade para gestores que, independentemente do tipo da indústria e de seu porte, suas etapas produtivas estão atreladas a uma série de fatores que podem variar, de acordo com o produto final que deve ser produzido. Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a época do ano, com fatores externos ou internos e com o potencial de acordo que podem afetar o mercado, a demanda pelo produto pode estar em questão e podem variar. A etapa de planejamento, o PCP, visa analisar esses pontos para tomar decisões como as seguintes: os itens que serão fabricados, a quantidade em que serão fabricados e o melhor momento para fabricá-los. Uma vez que tanto os produtos quanto a quantidade em que eles serão produzidos e o momento que a produção deve ocorrer, são definidas as etapas de programação. Consiste basicamente no mapeamento de todos os recursos e processos que devem ser implementados no fluxo de produção. E a finalidade dessa etapa é garantir que os insumos da indústria, seu maquinário e o tempo de trabalho de seus colaboradores sejam utilizados de modo mais inteligente possível. Por mais bem-sucedido que tenham sido as etapas anteriores, a operação de uma indústria é um processo complexo, que está sujeito a erros, de modo que sempre pode ser otimizado. Por essa razão, a etapa de controle tem a finalidade de monitorar o fluxo de produção para verificar sua eficiência. Quando bem executado, o plano de controle de produção abre espaço para que os gestores da indústria identifiquem falhas e gargalos antes que eles se tornem problemas críticos. O PCP depende de todos os fatores que estão ligados à produção e, por esse motivo, a sua implantação é feita em conjunto, para que sejam determinadas as responsabilidades de cada um e as melhores práticas para todas as áreas que estão envolvidas nos processos produtivos da empresa. As empresas que contam com o plano de controle de produção têm mais autonomia sobre seus processos, tornando possível a utilização consciente de recursos, de tempo e aumento da qualidade dos serviços.
O método PCP integra todos os processos da empresa, sistematizando as informações de todos os setores para alcançar melhores resultados. O setor de vendas, por exemplo, precisa saber a quantidade de produtos em estoque, que depende dos dados da linha de produção, e assim por diante. O monitoramento é uma parte importante da gestão de uma empresa. Ao entender como funciona o PCP, é possível observar falhas e os gargalos da produção para implantar as soluções e dar mais qualidade aos serviços. Muitas organizações sofrem com a grande quantidade de informações que precisam processar e gerir. Na indústria não é diferente, pois qualquer dado pode significar uma grande decisão que vai afetar toda a empresa. Por isso, ter acesso a tudo, isso a qualquer momento, é fundamental para o andamento da produção. Desenvolver a capacidade da produção significa aproveitar o máximo do potencial das máquinas e dos trabalhadores. E para alcançar esse objetivo, é importante investir no treinamento dos funcionários, bem como no cuidado e manutenção de todos os equipamentos necessários para realizar as atividades. O desperdício de matéria-prima e o mau uso do tempo são alguns fatores que causam prejuízos na indústria. Por esse motivo, é essencial entender o que é PCP e aplicar esse método para escolher os materiais mais adequados para a produção, assim como o número ideal de trabalhadores em cada setor e a capacidade do estoque. Todos esses fatores podem ser planejados corretamente com o auxílio do PCP. Ao ter acesso às informações precisas, fica mais fácil direcionar os funcionários para os setores certos e monitorar a linha de produção de forma eficaz. Além disso, o PCP permite a identificação das falhas dos processos, para que a gestão possa tomar as decisões certas e melhorar o andamento dos serviços. Se você deseja levar o conceito do que é PCP para a sua empresa, veja agora quais são as principais etapas para colocar esse método em prática. Conseguir prever a demanda dos produtos permite o dimensionamento da produção e a compra dos insumos materiais necessários para cada atividade. No PCP, essa etapa se torna mais importante, pois a organização pode colocar em prática algumas estratégias voltadas para o estoque. Com as informações da previsão de demanda, a gestão pode verificar qual é a capacidade de produção da organização, se ela está adequada ou se é necessário redimensionar algum setor de acordo com o que foi previsto. Nessa etapa, é definida a melhor estratégia sobre os volumes de produção, os estoques mensais, a contratação e demissão de funcionários, os serviços logísticos, entre outros. Todas essas informações têm como base a demanda. O PAP pode ser feito anualmente, mas deve ser atualizado todos os meses. O PMP, ou Plano Mestre de Produção, tem como objetivo delimitar a forma como os planos de produção serão feitos em curto prazo. Para tanto, deve ser feita a análise e direcionamento de recursos para que a produção esteja de acordo com o suprimento da demanda. Vale ressaltar que essa etapa fornece mais detalhe do que a anterior, pois além de considerar a previsão de demanda, ela avalia os pedidos e solicitações de compras. No PDP é definido como serão os procedimentos diários da empresa, pois essa etapa contempla a gestão dos materiais, as emissões e liberações de ordens, e por fim o sequenciamento das ordens de produção. O PDP inclui planejamento e controle de estoque, a emissão de documentos para iniciar a produção e a delimitação da sequência de operações.
Por último, a etapa de controle de produção tem como objetivo acompanhar tudo que é produzido na empresa, verificando se todos os processos estão de acordo com o que foi planejado. A correção de erros durante as atividades permite a identificação de gargalos e facilitar futuras decisões baseadas nos dados gerados. Quais são as ferramentas que podem auxiliar o PCP? Para facilitar o processo do PCP, existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas e elas têm como objetivo facilitar as atividades ao gerar informações automáticas e confiáveis. Assim, com o auxílio da tecnologia, menores serão as chances de erros e falhas. Eu vou citar aqui quais são as principais ferramentas. O Kanban. O Kanban é uma ferramenta que auxilia o processo de comunicação entre os setores, transformando o PMP em um quadro que informa o que será produzido e em qual estágio se encontra a produção. Programa Mestre de Produção, MPS. O Programa Mestre de Produção, também conhecido como MPS, é uma ferramenta muito útil combinada ao MRP. De um modo simples, podemos dizer que essa ferramenta de PCP atua no controle e planejamento das ordens de fabricação e de itens de reposição de estoque em um determinado período de tempo. A grande vantagem do MPS é que, por meio dele, tanto a produção como a administração de insumos necessários para ela passam a ocorrer de um modo mais otimizado e livre de erros. Quando pensamos em todos os problemas que cálculos equivocados possam gerar a essas atividades, é fácil perceber a importância do PMP, Programa Mestre de Produção. Six Sigma. É natural que uma gestão da indústria esteja sempre em busca de meios de melhoria, sua operação, eliminando gargalos e fazendo um uso cada vez mais inteligente de seus recursos. A Six Sigma surgiu como uma ferramenta para facilitar essa tarefa. Basicamente, ela busca identificar problemas, estabelecer soluções e melhorias aumentem de forma constante a eficiência da indústria e das suas etapas produtivas. WMS. O WMS é um sistema de gerenciamento de estoque que fornece ao responsável pelo PCP o acesso rápido às informações sobre as peças disponíveis no estoque, permitindo um planejamento mais acertado. Assim, pode contar com um planejamento mais confiável e bem estruturado, que é fundamental para a tomada das decisões certas. Para isso, invista na aplicação de conceitos de boa gestão e que possam ser aliados a sistemas práticos, como é o PCP. Ele otimiza a produção da empresa, reduzindo os desperdícios e a falha dos processos que geram mais lucros para a organização. Ter uma gestão que saiba fazer um bom planejamento é importante para qualquer empresa. Seja para realizar um novo projeto, compra de matéria-prima, administrar o estoque, produções em larga escala. Portanto, a organização é fundamental para prever os investimentos e recursos que serão necessários. Além disso, tudo isso ajuda a reduzir custos e desperdícios, aumentando o lucro da companhia. Bom, pessoal, o Tudo em Logística fica por aqui e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço.